para estudarmos a lição, estudarmos a palavra de Deus e aprendermos um pouco mais de sua palavra e crescermos na graça e no conhecimento. Estamos aqui hoje, nós iremos falar a lição de número 2, mas antes de falar propriamente da lição, queremos lhe convidar a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas assim possam ter acesso e possam assim ouvir a palavra de Deus. Então, a lição de número 2, ela traz como título o propósito dos dons espirituais. Então, o propósito, para que servem esses dons espirituais? Qual é o objetivo que Deus concedeu à igreja os dons espirituais? O textuário se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14 e no versículo 12, que diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Então esse versículo aqui já dá uma dica, né, de qual é o propósito dos dons espirituais. A verdade prática diz o seguinte da lição: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então é sobre isso que nós iremos tratar nesta aula. E a leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 11, e em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 2, que você poderá estar lendo com os alunos, que poderá estar fazendo essa leitura posterior. Então a lição, ela tem aí como objetivos, então, é conscientizar que esses dons espirituais, eles são concedidos por Deus à igreja. E qual é o propósito que Deus dá esses dons à igreja? É isso que nós iremos discutir nesta oportunidade, né? Para que servem esses dons espirituais, né? Se ele, para que é útil? Então, já na introdução da lição, nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Então, qual é o real propósito dos dons espirituais, né? Então, vamos observar aqui que temos como foco a carta de Paulo aos Coríntios, né? Uma igreja qual foi fundada pelo próprio apóstolo e que estava tendo alguns problemas. E dentro desses problemas que nós podemos observar, temos aí os problemas do uso desses dons. Havia uma certa confusão, havia uma certa incoerência, havia uma certa falta de zelo no uso desses dons, havia alguns defeitos, e Paulo, com a intenção de ajudar, com a intenção de fortalecer aqueles crentes, ele vai escrever essa carta e também, entre vários temas, ele vai falar dos dons espirituais. Então nós iremos observar aqui, a partir de agora, com o professor Salomão, algumas questões, né, a respeito do uso desses dons espirituais. Amém, né? Mais uma lição maravilhosa, nós vamos ver, né? Muito rica mesmo. A gente pode ter a grande aprendizagem dessa lição. O nosso primeiro tópico da lição, vamos tratar sobre os dons não são para elitizar o crente. Quer dizer, não são para colocar o crente como a elite ou o pedestal acima de todos. Não. O primeiro subtópico do primeiro tópico é a igreja em Corinto. A igreja em Corinto. Como era a igreja em Corinto? Em que local ela se localizava? Nós vamos ver agora só sobre a igreja de Corinto, certo? Localizava-se numa cidade comercial próximo do mar, certo? Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Quer dizer, era marcada por era uma igreja muito rica, uma cidade muito próspera, certo? Mas a idolatria dominava aquela cidade. E pelo que nós vimos, Paulo também identificou que a idolatria era alguns que vinham para Cristo traziam esses maus costumes, esses maus hábitos do mundo, que é a idolatria. Ele identificou isso, que eles traziam muito isso para a igreja. Os problemas da igreja de Coríntios eram muitos problemas. A gente vai ver divisões na igreja. Você vai ver isso no versículo 1, capítulo 1, versículo 1. A imoralidade, vamos ver no capítulo 5, no capítulo 6, do 9 ao 20, certo? Questões referentes ao casamento. Era outro problema que existia na igreja de Corinto, certo? E aos alimentos, a adoração,
a ressurreição. Quer dizer, a igreja de Corinto trazia muitos problemas. Isso era devido ao ambiente que ela se localizava. Muitas pessoas que vinham, aceitavam a Cristo, nasciam de novo, mas traziam esses maus costumes. A igreja de Corinto caracterizava-se por uma variedade espantosa de crenças e práticas aberrantes. A nossa lição, o pastor Rinaldo, ele destaca muito bem sobre isso, que ela tinha muitas práticas aberrantes, espantosas, que não era do agrado do Senhor. Por isso que Paulo escreve à igreja de Coríntios, por causa dessas a diversidade de coisas que existiam que não agradavam ao nosso Deus. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem, está lá em Atos 18, do 1 ao 18, certo? Então, isso foi uma pequena parcela, a gente viu uma pequena parcela do que era a igreja em Corinto, irmão Reitson. Exatamente. Então, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Muito mesmo. E nessa primeira carta de Coríntios, observa-se que Paulo ele vai tratar de várias questões, como o irmão Salomão falou. Falar sobre casamento, ele vai falar sobre algumas facções, sobre divisões, sobre imoralidade sexual, sobre idolatria, feitiçaria, e dentre esses problemas que vem surgir na igreja de Coríntios também a questão do uso dos dons, né? Então Paulo percebeu que havia dons. Então a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha dons. Primeira carta de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 7, Paulo ele vai justamente falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: de maneira que nenhum dom vos falta. Então, na verdade, quando Paulo vai introduzir a carta, ele já vai citar, vai fazer uma referência aos dons, e ele vai falar que não falta nenhum dom. Então, a primeira característica que nós podemos ver, apesar de todo esse problema da igreja, é que ela tinha o uso de todos os dons. Então, os dons espirituais estavam presentes na igreja de Corinto. A questão não era a ausência dos dons, era o uso que se fazia desses dons, era a interpretação que se tinha desses dons, era o entendimento que se tinha desses dons, né? Então isso nós iremos ver a partir aí desta lição, como nesse tópico, no segundo subtópico, aqui no primeiro tópico, vai ter como tema o seguinte: uma igreja de muitos dons, mas carnal. E aí o comentarista ele vai dizer o seguinte: todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Então observamos que ela tinha os dons, né, em seu meio, mas ao mesmo tempo ela era imoral, era carnal, havia práticas que não eram condizentes, que eram incoerentes com o ensino cristão. E aí o comentarista vai dizer: por isso Paulo a chama de carnal e imatura. 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3. Com este relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Então aqui podemos ver uma quebra de paradigma. Algo que muita gente não compreende. E podemos ver aqui na igreja de Corinto. Era a igreja que tinha os dons espirituais. Eles eram manifestados. Muitos tinham alguns dons. Porém, no geral, era a igreja carnal. Era uma igreja que ela não era santa. Ela não tinha a sua espiritualidade correta. Havia muita mistura. Havia, como o professor Salomão falou aqui no início, muitos vinham do paganismo, muitos vinham de algumas religiões. Era uma cidade próspera, havia muita confusão, muitas pessoas não entenderam realmente o que era o cristianismo e traziam práticas antigas para dentro da igreja. Então havia necessidade de saber o que realmente era do Espírito Santo e o que não era do Espírito Santo, o que realmente provinha de Deus e o que não provinha de Deus, né? Então, com essa preocupação, Paulo ele vai escrever para orientar, o intuito é de orientar a igreja para que ela possa ali ter um bom entendimento, um entendimento correto, né, dos dons espirituais. E também, já agora que vamos falar aqui nosso professor Salomão, o ponto 3, o tópico 3, vai falar de alguns problemas que alguns crentes tinham a respeito dos dons, aqueles que recebiam os dons, como é que eles se comportavam, né? Como é que eles se achavam. É verdade. No subtópico 3 você vai ver que temos como tema, dom não é sinal de superioridade espiritual.
que alguém se acha que porque recebeu os dons espirituais, ele se torna uma pessoa superior aos outros irmãos. Eu estou acima porque eu tenho 3 dons, 4, 5, então eu sou uma pessoa superior. Não. Você vê que muitos lá na igreja de Corinto creem dessa maneira. Muitos creem que erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Quem pensa assim está pensando erroneamente. Ninguém é mais espiritual do que o outro e os dons não é a garantia de uma superioridade espiritual. Nunca foi de maneira nenhuma. Por quê? Porque todavia os dons ele é concedido pela graça de Deus. Então, quando é concedido pela graça de Deus, não tem nenhum mérito humano. O que Deus entrega é pela sua graça, sua misericórdia. Então é dádiva de Deus, não é mérito humano, não entra o mérito humano. Então essas questões existia muito isso aí. Vocês vão ver que na lição, o pastor Rinaldo destaca muito aí em Mateus capítulo 22 e o versículo 23, que vai dizer assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha só, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, pessoas que estão dentro da igreja, que se é superior à outra, ela está no lugar errado, está erroneamente no lugar errado, não está dentro da vontade do Senhor. Mas os dons ele é concedido, veja só, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que com ordem e decência, dos objetivos dos dons é esse, quer dizer, com ordem e decência para edificação da igreja, quer dizer, para edificar a igreja. Outro, você vai encontrar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 25, para a glória de Cristo. Então não tem nenhum mérito humano, o homem não recebe nenhuma recompensa porque tem 5, 6 dons, não, negativo, é para a glória de Cristo. Lá em Mateus capítulo 7, o versículo 20, do capítulo 7, do versículo 22 ao 23, diz assim que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Por isso que aqui fala no capítulo 7 e do versículo 22 e 23, que não é garantia, não vai garantir a salvação, não é atestado de salvação, não. Agora, quando o crente recebe os dons espirituais, que ele anda na presença do Senhor, e quando ele deixa-se usar pelo Espírito Santo de Deus, que ele faz tudo com ordem e decência e para a glória de Deus, aí sim, ele tem o seu nome escrito no livro da vida e morrer. Se quando a trombeta tocar, ele vai escutar Cristo chamando o seu nome. A gente viu esse primeiro tópico da lição, ele vai relatar os dons não são para elitizar o crente. Vimos que a igreja de Corinto, onde ela se situava, em que meio se tornou um lugar muito comercial, e tinha muitas pessoas que vinham para Cristo e traziam as suas mazelas do mundo para o meio da igreja. Vimos no segundo ponto uma igreja de muitos dons, como o irmão Reis falou, mas uma igreja carnal, quer dizer, tinha muitos dons, ou todos os dons, mas era uma igreja carnal. Vimos no tópico, no item 3, o dom não é um sinal de superioridade espiritual, mas sim, aqueles que andam na presença do Senhor e andam dentro da sua vontade de morrer. Sim, esse é um homem espiritualmente na vontade de Deus. Exatamente. Então, pegando aqui o gancho, observamos em Mateus 7, 22 e 23, que profetizavam em nome do Senhor, expulsaram demônios em nome do Senhor, fizeram muitas maravilhas em nome do Senhor. Quer dizer, teoricamente eram pessoas espirituais, mas o próprio Cristo diz, olha, a parte nem me conheço. Então, é um grande exemplo que o próprio Jesus ele citou, que não é sinônimo de espiritualidade e de salvação. Então, a questão é que muita gente tem dons e não sabe usar os dons e se acha superior, isso é um grande perigo. Não só para a igreja de Corinto, mas para a igreja de hoje, a igreja atual, tem alguns que estão incorrendo nesse erro.
e que preste atenção e observe e aprenda com os erros aqui de Coríntios, né, do passado, para que assim não cometa os mesmos erros no presente. E vamos ver que você está falando sobre esse versículo 7 de Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, me veio aqui na mente também. Veja só, eles tinham aparência, né, de espiritual, né? Isso. Aparentava ser um homem usado por Deus, quer dizer, fazendo uma maravilha, expulsando os demônios em teu nome. Aparentemente parecia, mas por dentro era sepulcaiado. Sepulcaiado. O próprio Jesus falou em Mateus 23. Então, no segundo tópico da lição, o tema vai dizer: edificando a si mesmo e aos outros. Então, aí um dos propósitos aí dos dons espirituais ser concedido é para que a própria pessoa que possui esse dom seja edificada e que também ela, através do uso desse dom, possa edificar os outros. Então, o primeiro tópico, subtópico vai dizer: edificando a si mesmo. Então, Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Havia aqui um problema, um porquê de Paulo falar isso. Nós vamos ver aqui, a partir do capítulo 14 de 1 Coríntios, é que muitos estavam, durante o culto, falando em línguas estranhas, ao mesmo tempo. E havia uma certa confusão, assim, havia uma certa falta de ordem, né? E aí Paulo vai dizer: olha, quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Mas é importante saber o seguinte, que Paulo não estava proibindo o falar em línguas estranhas em público, ele não está proibindo. Ele só está dizendo que o mais importante é que se fale, pode falar, mas se você fala em língua, você edifica a si mesmo, porque os coríntios aqui, eles estavam colocando o dom de línguas superior aos demais. Este é o grande problema aqui. Um dos problemas dos dons era que eles estavam colocando quem falava em língua, que eram superiores àqueles que não falavam em língua. E que dos dons espirituais, o dom de língua era o superior. E aí ele vai dizer: olha, o dom de língua, ele primeiro, edifica a pessoa que fala. Ok. Mas se falar em público, pode falar, mas que falem em ordem descendente. E é bom que haja interpretação. Então, melhor que o dom de línguas, Paulo vai dizer lá na frente, que é o dom de profecia. É que porque quem profetiza edifica os outros. A igreja, a revelação. E quem fala em língua, fala apenas para si. A não ser que haja interpretação. Aí Paulo vai dizer: se houver interpretação, ok, que fale publicamente. Mas o importante é o seguinte: mas por que ele fala isso? Porque na igreja de Coríntios havia um mau uso do dom de línguas. Ele não está proibindo o uso de línguas, ele vai falar em outro capítulo que ele tinha esse mesmo dom de línguas, apenas que use com ordem de decência, que a edificação é principalmente para quem está falando. Pode-se falar publicamente, mas que seria bom que houvesse interpretação, né? Porque acontecia que havia muitas pessoas falando ao mesmo tempo nos cultos, nas reuniões em Corinto. E isso estava perdendo o objetivo da igreja, do culto. O culto estava se tornando um culto confuso, né? A palavra estava sendo prejudicada, porque cada um queria falar ao mesmo tempo. E não havia edificação para a igreja. E é por isso que Paulo vai falar sobre isso. Continuando, o apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual e maravilhosa. Então, só voltando, não há uma proibição em falar publicamente, mas que a edificação é a edificação pessoal, né? E que haja uma ordem de decência para que assim o culto haja proveito para todos. É verdade, irmão. Você vê que nós estamos dentro do tema edificando a si mesmo e aos outros. O segundo subtópico diz assim, edificando aos outros. Veja só, os crentes em Coríntios, eles falavam em língua, exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam com os outros, não se preocupavam em ajudar as pessoas. Não é diferente dos dias de hoje, não é diferente. As pessoas só se preocupam em si mesmo e não se preocupam em cuidar das pessoas, dos seus amigos, dos seus próximos, que estão próximos a si, e até mesmo dos seus entes queridos. Então, ele aqui estimula que devemos também se preocupar com os outros, em cuidar dos outros. Porque edificamos a si mesmo, automaticamente, quando a gente se edifica a si mesmo, nós temos que dividir essa edificação com os outros, edificando aos outros também. Então, Paulo fala aqui
lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 12, diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. Quer dizer, quando você procura os dons espirituais, procurar, é sobejar, é necessitar, é procurar, é estar aquela necessidade de buscar os dons espirituais. Para quê? Para a edificação da igreja. Não é para meu uso próprio, não é para me servir de exaltação própria, não. É para exaltar o nome que é acima de todo nome, Jesus Cristo, e para edificar a igreja, certo? Aí, em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênção, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Quer dizer, devemos buscar os dons espirituais, mas com o intuito de quê? Para edificarmos a igreja, ajudar a quem está próximo de nós. E a gente olha nos dias de hoje, muita gente está sozinho em meio à multidão. Isso é verdade. Sozinho dentro de uma igreja, mas está sozinho. As pessoas parecem que vêm para a igreja e vêm dentro de uma bolha, não dá mais atenção a quem está próximo de você, não se preocupa mais com quem está do seu lado, não cumprimenta mais pessoas que estão próximas de você. Mas Paulo aqui identifica e nos ajuda, nos ensina e aconselha também a edificarmos também os outros irmãos, que é de suma importância, é da vontade de Deus. E é muito mais importante isso aí, a edificação dos outros. Né? Que, na verdade, o grande propósito dos dons é que você seja um canal de bênção. É que Deus vai utilizar cada vaso para a edificação do corpo dele. Então, cada membro tem a sua importância, mas a sua importância não resume-se em si mesmo. Resume-se no dom que você recebeu, naquilo no qual Deus lhe capacitou, você possa fazer uso para que outros também possam ser edificados. E no terceiro subtópico vai ter edificando até o não crente. E aí Paulo, e aqui o comentarista vai dizer: embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificarem a si mesmo, né, como já foi falado, mesmo seu desejo era que também esses mesmos crentes que falassem línguas profetizassem, a fim de que a igreja fosse também edificada. Como eu falei anteriormente, a profecia, ela em partes se torna um pouco mais importante que o falar em línguas, porque a profecia é o complemento. Porque quando há profecia, há revelações, né, está se expondo algo para que outros sejam edificados. Então isso Paulo não inibe que venhamos falar em línguas. Mas ele enfatiza que o bom é que haja profecia, que ali vai ter uma exortação, ali vai ter uma orientação, ali Deus vai mostrar alguma coisa, revelações em qual pessoas, inclusive não crentes, elas poderão ser edificadas. E aí ele diz o seguinte: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho, se nenhuma reunião não entenderem o que está sendo falado. Então é nisso que Paulo se preocupado também. Então, o apenas falar em línguas, como edificar o próprio falante, ele é importante. Mas que prevaleça a mensagem, que prevaleça a profecia, para que haja edificação de todos. Como não crente será edificado vindo a um culto, a uma reunião cristã, se ele não compreender a mensagem. Né? Então aí fica uma grande pergunta: se o nosso propósito é evangelizar, se o propósito é levar o evangelho, ou os próprios não crentes virem à igreja para ouvir a palavra, que ele possa sair edificado, e para que seja edificado a mensagem dele ser clara. E é nisso que Paulo vem enfatizar nesse contexto também. Então nós vimos aqui no segundo tópico da lição, falando a respeito da edificação, que é o grande propósito dos dons, tanto a edificação de si mesmo, como a edificação dos outros, como da igreja, e também a edificação do não crente, né? O qual é o grande propósito
O grande propósito da igreja justamente é ir evangelizar, é ir por todo mundo, é ir fazer discípulos. Então que esse não crente, ao ouvir a palavra, ao ouvir até a manifestação dos dons espirituais, possam também ser edificados. Amém, irmão Reis. Maravilha, é isso. Vamos dar entrada agora no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema, certo? Edificar todo o corpo de Cristo, certo? O primeiro subtópico é os dons na igreja. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, capítulo 12 e o capítulo 14, 12 até o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Olha só como Paulo dedica grande parte desse capítulo para falar dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Quer dizer, tem que ter o tempero do amor para que a edificação do corpo de Cristo seja pleno. O corpo de Cristo se refere à noiva de Cristo, a noiva que vai ser arrebatada, a noiva que vai ter o seu nome escrito no livro da vida, a noiva que vai ter o seu nome chamado quando ao soar a trombeta. Então, o intuito é edificar todo o corpo de Cristo, certo? E os dons na igreja têm essa finalidade, certo? Para a edificação do corpo de Cristo. E ele diz aqui, tem que ter amor. E eu listei aqui os dons para a edificação do corpo de Cristo. Você vai encontrar lá em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8, que são alguns dons que para a edificação do corpo, como profecia, ministério, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança, misericórdia. Então, são os dons para a edificação do corpo da igreja. A segunda lista que encontramos também em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim, o dom de profeta, evangelista, pastor, mestre, que é o dom de ensinar também, são dons que são listados ou indicados para edificação do corpo de Cristo. A segunda parte está lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao versículo 10, que é a palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de cura, milagres, profecias, variedade de línguas, interpretações e discernimento. São dons que servem para a edificação do corpo de Cristo. Então, a importância é cada item desses dons ser ensinado, seja realizado no meio da igreja e tenha amor. Porque se eu não exortar, se não haver exortação com amor, se não haver profecia com amor, se não haver ensino com amor, contribuição, liderança, misericórdia, se não tiver amor, evangelista, se não tiver amor, se o pastor não tiver amor, tudo isso é em vão, é inútil. Não tem. Por isso que Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala, olha, se não tiver amor, irmão Reis, é como um sino que tine, sem valor, sem nada. Tudo isso fica para trás. O que permanece é o amor. Então o amor é essencial. Sem amor, se o amor de Deus nos torna, sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nosso interesse em primeiro lugar, certo? O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida, irmão. Se não tiver... Exatamente, porque se não tiver o amor, o dom vai servir para que você se exalte, que você se sinta superior a outros, né? Se você se sentir melhor que outros mais espirituais. Mas se você tem o amor, esse dom vai servir para que você seja edificado e para que outros também sejam beneficiados com o uso desse dom. Correto. A igreja será beneficiada com o uso desse dom. Então, o amor ele é essencial para que esse dom possa ser aplicado de forma correta, possa ser usado de forma correta. E o segundo subtópico, ele vai dizer os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Aqui ele vai falar daqueles que estão na liderança, dessas pessoas que devem cuidar
Porque a pedra principal já foi lançada, é o próprio Cristo. Mas nós somos edificados em cima, né? Lembre-se agora aqui numa construção. A parede ela vai ser edificada, os tijolos, tudo em cima de uma pedra, de uma base. E essa construção ela deve ter cuidado. Essa construção ela deve ter cuidado quem vai fazer parte disso, para que não venha corromper a igreja. E aí vai falar, Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Há lideranças em diversos níveis, diversos nomes, nomenclaturas usadas de acordo com o tipo de igreja, para que possa espiritualmente orientar a igreja, moralmente orientar a igreja, ensinar a doutrina da igreja. Então a igreja é como um edifício, e que essas lideranças elas vão construir nesse edifício. E aí os ministros são os sábios arquitetos. É isso que o comentário vai dizer. Os ministros, a liderança, eles devem ser sábios nessa edificação da igreja. Tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado. O fundamento já é posto pelos apóstolos, Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios. Mas os ministros, né, têm que tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce. Cada crente que está sendo colocado em cima de Cristo tem que ter cuidado com cada um desses, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre Cristo. Como é que você está edificando a igreja sobre Cristo? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já é posto, o qual é Jesus Cristo. Isso aqui, no âmbito dos dons, está se referindo mais ao quê? Olha, o centro é Cristo. Não é porque você tem um dom, X tem um dom que deve ser exaltado. O pregador Y, o pregador X, irmão A, irmão B. Não. O fundamento é Cristo. O fundamento já está posto. Todos são colocados em cima, né? São colocados acima de Cristo, o fundamento. Então quem deve brilhar é Jesus. Então a liderança também tem que ter esse cuidado, né? Como é que está sendo o uso dos dons na igreja? Como é que os irmãos estão utilizando? Se houver um irmão, uma pessoa que esteja aí usando de forma incoerente, de forma errada, a liderança tem a responsabilidade de advertir, de orientar, de mostrar. Então a igreja tem que ter esse cuidado com a doutrina, né? É isso, em resumo, seria isso. A doutrina, para que não aconteça o que acontecia com a igreja de Corinto. Né? É preciso então a orientação para que a utilização dos dons, para que o uso dos dons seja coerente, com o objetivo correto, que não haja facção, que não haja superioridade, que não haja exaltação daquele que possui o dom, mas que possa servir para todos igualmente, para a edificação da própria igreja. Amém, irmão. Então já concluindo já o terceiro, para encerrarmos esse terceiro tópico, o terceiro subtópico diz assim, tem como tema dispenseiros dos dons. Ele usa o termo aqui dispenseiros, o apóstolo, ele usa o texto lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e versículo 11. Ele diz aqui, o apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usa a figura do dispenseiro, que antigamente era um homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. Quer dizer, o dispenseiro era um homem que cuidava da dispensa. Ele cuidava da dispensa, ele via quando os alimentos estavam se estragando, quando precisava comprar mais, ele cuidava da dispensa. Mesmo assim, somos nós que recebemos os dons espirituais. Nós cuidamos dos dons espirituais, alimentamos ele a cada dia, através da santificação, da comunhão com Deus, certo? E esse cuidado temos que levar a quem está próximo de nós. Através do quê? Que o dispenseiro, ele zelava, ele cuidava. Mesmo assim, somos nós temos que cuidar também, certo? Para que não se entregasse a distribuir alimentos estragados à família. Eles faziam isso. Então, da mesma forma, o dispenseiro da obra do Senhor deve alimentar a família de Deus. Olha, glória a Deus, olha só como a mensagem de Deus é tão maravilhosa. Vocês vão encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, nós vamos ver, olha só, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quer dizer, que os homens nos considerem como ministros, nós somos ministros, sim,
de Cristo, dispenseiros, que cuidamos, que zelamos, entendeu? Não é aquele que recebe o dom de profetizar e ele relaxa e perde esse dom, acaba jogando tudo isso que Deus nos entregou pela graça de Deus, voltamos a afirmar que é pela graça, acaba jogando isso para trás, mas ele diz aqui, devemos cuidar, zelar por esse dom. Para quê? Para podermos alimentar a família de Deus, ou cuidar do corpo de Cristo. É só para isso mesmo. Ele diz aqui, se alguém fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Então, toda a honra, toda a glória, todo o poder seja para Deus, para Jesus Cristo. Tudo é para Ele. Nós não podemos receber nenhuma honra com isso, porque tudo que a gente recebe foi dádiva de Deus, pela sua graça. Então, dispenseiro dos dons é aquele dispenseiro que cuida dos dons. Ele cuida a cada dia, a cada amanhecer, a cada manhã, certo? Então, para que essa mensagem possa ficar no seu coração, nós concluímos a lição de hoje e agradecemos a Deus. Olha, o que vimos hoje, no terceiro tópico, é edificar todo o corpo de Cristo. A gente viu os dons na igreja, vimos também os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Vimos agora, irmão Reis, o dispenseiro dos dons de Cristo, dos dons, como aqueles que cuidam e zelam, certo? Para que possamos alimentar o corpo de Cristo. Exatamente. Então a igreja, já na conclusão, a igreja ela tem como grande objetivo, a grande missão é cumprir justamente a proclamação do Evangelho. E os dons espirituais, como o comentarista aqui da lição vai dizer, que ela serve como arsenal, né? Para um exército, o arsenal é toda a munição, é todo tipo de arma que ele possui para utilizar contra o inimigo. Então os dons espirituais para a igreja é como um arsenal. São toda a arma que a igreja ela pode utilizar, né, nessa grande missão que é a proclamação do Evangelho de Jesus. Então, no mundo que é hostil ao Evangelho, no mundo em que a verdade de Cristo é cada vez mais colocada em xeque, onde grandes pessoas começam a questionar a existência de Deus, a doutrina cristã, os dons espirituais servem como um arsenal, para dar munição, para dar capacidade para a igreja continuar avançando, continuar pregando e sendo edificada na própria palavra de Deus. Amém. Eu vou só fazer uma citação aqui do pastor Linaldo, muito boa a citação. Diz assim: quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Pastor Linaldo Renovado. Então, nós concluímos a lição. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Eu espero que nós tenhamos contribuído para o seu ensinamento. Você possa ter aprendido muitas coisas com essa aula. Aqui a aula não vem tudo de culpar a EBD, não. Esse canal EBD em Estudo, ele vem para servir como uma luz, que você possa aprender, certo? Que você possa transmitir na sala de aula para os professores e para os alunos também, certo? Desde já, eu agradeço a sua companhia. Se inscreva no canal, deixe seu likezinho, faça seu comentário. Nós agradecemos muito a você. Que Deus te abençoe e derrame muitas bênçãos no seu coração. Não sei